desde a antiguidade, uma importante referência cultural usada em calendários, nas artes, na mitologia. Sua imponência chama a atenção, sendo a cobiça de impérios antigos e novos. A lua de fases, dos enamorados, dos cientistas e eterna companheira do planeta Terra é o tema do Rede de Olhares, que começa agora. O Rede de Olhares é produzido pela UX-TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e parceira do canal Futura. Para a gente começar esse bate-papo, eu vou conversar aqui com o Ronaldo. Ronaldo, conta pra gente, por que a gente chama o pessoal assim que é um pouquinho fora da casinha de lunático? Vamos lá, então. Bom, na psicologia, eu sou psicólogo junguiano, então a lua é um grande luzeiro do céu, né? Uma lanterna de Deus. Muito bom. A lua é Selene, para os gregos, né? Na mitologia grega. E Diana para os romanos. Né? E a influência dela sobre nós é que, na realidade, o nosso cérebro é o tecido mais úmido do nosso corpo. Então, ela tem uma associação com as marés, com essa umidade, então vem desde ali. A lua, na realidade, ela foi, é e sempre será dos enamorados, dos apaixonados e dos loucos também. Né? Porque para amar, muitas vezes, eu preciso ser louco, né? Esse amor romântico que eu estou falando, né? Que Shakespeare falava em sua obra-prima, né? Romeu e Julieta, que eles eram meio lunáticos, aluados, né? E essa lua, essa Selene, ela passeava com a carruagem, com os cavalos prateados, né? E ela buscava o seu amado, que era Endimião, um deles, né? Com o qual um pastor, um mortal, né? E ela pede a Zeus, um dos seus amantes também, né? Que fizesse um grande favor a ela, que ele ficasse imortal e continuasse eternamente jovem. O Zeus obedece esse pedido, mas ao mesmo tempo ele fica eternamente adormecido. Então a lua na realidade ela tem a sua melancolia. Os pensadores normalmente são melancólicos, né? A lua ela tem o fascínio da noite. A noite é a sombra, né? Onde um dos seus irmãos, o Eos, que é a aurora, abre as janelas do dia, todos os dias, no cotidiano, e dá entrada ao sol, ao Hélio, Apolo, para os gregos. E depois a noite vem. Então, como dizia o nosso grande poeta Drummond, a lua foi e sempre será dos enamorados. Né? E dos loucos. Deixa ela reclinar sobre o seu ombro. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ah, não, com certeza. Ela é motivo de muitas poesias, tipo Coralina, que tem lua, luar. Isso mesmo. E ela também está na boca do povo, porque todo mundo tem alguma crença, alguma coisa assim com a lua, né? E a nossa equipe de reportagem foi até as ruas para conferir o que as pessoas pensam e que também a biologia pode falar sobre isso. Vamos ver. A lua tem influência em algumas coisas? Eu acho que tem. Muita gente que não cortar o cabelo, fazer a dieta da lua. Plantações. Tive 3 partos, tudo normal, assim, marcando pela lua. A superstição está na boca do povo, percorre geração em geração e, é claro, dentro do hospital também, principalmente na ala da maternidade. A gente não sabe explicar por quê, a gente não sabe qual o mecanismo, a gente sabe que acontece, que os plantões em troca de lua são mais movimentados, sim. Na sabedoria popular também se fala que a lua cheia interfere com o movimento das águas, quem sabe interfere com as águas do parto também. Cientificamente, a gente tem alguns dados de pesquisa nas plantas, então poda, plantação, tem uma influência e uma combinação de fatores, o clima, a estação do ano e sim as fases da lua. A lua cheia é mais iluminada, então a própria pesca, se tu for conversar com o pescador, qual é o melhor período de ir para o mar? Quando a lua está cheia, mais iluminada, os peixes estão mais ali na superfície, então por isso que eles conseguem pescar mais. As crendices que são passadas de geração para geração e estão na boca do povo são levadas muito a sério por algumas pessoas. Aqui neste salão, por exemplo, tem clientes que acreditam muito na lua e é ela que define a hora de cortar o cabelo.
gostaria de ter marcado contigo semana passada, mas entrou a lua hoje. É o que mais a gente escuta. Ou então, eu fiz coloração hoje, mas vou deixar para cortar quando entrar a minha lua. A gente escuta muito isso, sim. As mais modernas não tanto, mas as pessoas que têm em comum acordo com essas situações de ou calvície ou querer mais quantidade de cabelo. São esses dois nichos aí, tem bastante. Tem uma lua para ti cortar o cabelo? Tem que estar no céu. Qualquer uma. Tá aí, professor Marcos, a gente viu na matéria, então, a influência que a Lua tem sobre as marés. Não é só até a influência nas marés, mas também outras coisas, né? Como a agricultura, o plantio. Como é que funciona isso para o pessoal de casa entender? O que ocorre aí é nada mais do que leis físicas, certo? Então é sabido que um corpo de massa maior, ele atrai o de massa menor. Sendo a Lua, ela tendo 1/6 do tamanho da Terra, ela exerce influência gravitacional sobre a Terra. Só que as partes continentais, por serem muito consolidadas, elas não sofrem nenhum efeito. Mas a água, né, ela é de uma natureza plástica. As moléculas de água, elas se moldam, elas sofrem a ação da gravidade com muita facilidade. Então, nós vamos ter 2 tipos de marés. Um tipo que acontece nas luas nova e cheia, que se chama maré de cisígia. É quando a Lua e o Sol estão alinhados e soma-se a força gravitacional desses 2 corpos sobre a massa líquida. E a massa líquida é puxada em direção à Lua, que também está alinhada com o Sol. Quando chega na época das marés de quarto, que são as luas crescente e a Lua minguante, chama-se maré de quadratura. Nesse momento, a Lua e o Sol estão em enquadramento de 90 graus um com o outro. Então, essa força gravitacional ela é dividida entre os 2 corpos. E aí, a amplitude de maré já é menor, ela não oscila tanto. Por isso que quando tem lua cheia ou lua nova, a amplitude de maré é maior. Tanto a maré baixa fica mais baixa e a maré alta fica mais alta, certo? Perfeito. Então pode ser, por exemplo, assim, eu estava lendo um estudo que foi realizado em 2012 pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, sobre uma teoria de que a Lua pode ter influenciado, não causado, o naufrágio do Titanic. Seria possível, por quê? Porque no estudo explicaria que a Lua estava numa distância que acabou ocasionando marés bem mais altas e com as marés mais altas, os icebergs acabaram se dissolvendo mais e tendo mais icebergs onde estava o trajeto do Titanic. Isso é possível mesmo ou é uma teoria meio maluca? Olha, o fato de a maré ter uma amplitude maior no período de cisígia, proporciona alguns tipos de movimentos dos blocos que estão sobre a água, certo? E isso é possível, né? Talvez não provável, mas é possível, né? Não tem como se ter certeza, mas pode acontecer sim, até porque existem correntes, a temperatura da água ela tem faixa de temperatura e esses blocos se movimentam em função disso. Uhum. Bom, a Lua ela pode ter várias situações, né? Até essa semana, eu queria perguntar para a Dude, que essa semana teve algo interessante na Lua, não sei o que aconteceu, pode explicar para o pessoal, porque o pessoal está te procurando, né, a respeito da Lua, que ela estava mais próxima da Terra. Eu estava reparando, assim, como a gente trabalha com astrologia, né, então, a astrologia, ela tem a linhagem astrológica, ela visa muito comportamento humano, né, então é uma leitura interna, né, é uma leitura simbólica interna, né. E a gente começa a ver que tem épocas que as pessoas ficam mais agitadas, mais desesperadas, né? E aí eu estava notando que teve um dia que as pessoas eu escutava muito comentário das pessoas próximas, assim, de desistir das coisas, de desânimo, uma sensação de desespero, como se nada servisse, nada acabasse. Depois, vou ver como é que está a Lua, né? Aí a Lua estava no apogeu, né? No ponto mais distante da Terra. E na linguagem astrológica, uma das funções da Lua é nos transmitir a sensação de segurança. E aí vem essa ideia da maternidade, da mãe, né? Então, se essa sensação de maternidade e proteção estava no ponto mais distante do planeta, as pessoas que têm mais vulnerabilidade a isso vão sentir essa insegurança de uma maneira mais intensa. E até eu postei assim, pessoal, até tal hora a Lua vai estar no apogeu, depois não vai estar mais. Então, assim, se quiser desistir de alguma coisa, espera passar esse período
porque realmente é uma variação emocional, né? Então, a gente é muito afetado emocionalmente e até o campo emocional, na linguagem simbólica, é relacionado com a água, né? Então, por isso que a gente tem essa... Que até foi exatamente o que a gente viu na reportagem. Sim, também. das marés, até das quadraturas que ele comentou, a gente também, as quadraturas, as oposições, as conjunções, que são os eclipses, né? A gente também vê dessa mesma forma que ele explicou em relação às marés, a gente vê em relação às emoções humanas, né? Tatiele, a lua te inspira de alguma forma na hora que tu vai cantar? Muito, com certeza. Eu vejo que a lua é luz. E eu acho que ela ilumina, né? E está sempre nos iluminando. E eu acredito que a arte também é isso, é luz. Então tem essa vinculação. Eu me inspiro muito, sempre olho com muito carinho para a lua, sim. A lua dos amantes, lua dos apaixonados, né? Conta pra gente um pouquinho do teu trabalho que tu trouxe aqui pra gente. Sensibilidade foi lançado no ano passado, em outubro do ano passado, e é um conjunto de clássicos da música regional gaúcha, uma pitadinha latino-americana. Um trabalho bem bacana aí, um resgate dessas obras com uma linguagem diferente, com arranjos contemporâneos. Bem diferente. Trabalho bacana que a gente vai ouvir um pouquinho. Tem você tem também um tributo a Mercedes Sosa, né? Um outro trabalho. Isso aí. Só lembrando que La Negra tinha uma música, La Luna. Maravilhosa. Pena que a gente não vai ouvir hoje, mas a gente vai ouvir o trabalho de vocês, né? Perfeito. Então a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Rede de Olhares. Geda vestiu de noiva os galhos da pitangueira, ainda casou com rosa, caso ela queira ou não queira, pra domar o meu destino, comprei um buçal de prata, nenhum pesar me derruba, qualquer paixão me arrebata. Acordoei minha viola com 6 cordas de espinho, o meu canto tem cor de sangue, teu beijo gosto de vinho, fui aprender minha milonga na água clara da fonte, e o canto do quero, mais que um aviso é uma ponte. Virou meu coração navegador, girou essa galera. Virou meu coração navegador, girou essa galera. Daí ao som da Tatiele Bueno, a gente volta com o segundo bloco do Rede de Olhares, hoje falando sobre ela, a lua. Prof. Eliana, a gente sempre ouve assim que é noite com luz de luar, só que a lua ela não aparece só à noite e a luz nem é dela, não é mesmo? É isso mesmo. Toda vez que a lua é nova, por exemplo, né, naquele dia de fase lua nova, ela passa as 12 horas do dia no céu e nenhuma das horas da noite no céu, né? Então isso possibilita para nós alguns eventos mágicos também, como o eclipse, né? O eclipse solar, que inclusive no carnaval do ano que vem vai ter um. Opa! Na Patagônia vai ser um eclipse anular.
né? Então, a gente tem a Lua no céu, né, durante diversos horários do dia e da noite. Mas isso acontece periodicamente, né? Enquanto a Terra dá uma volta em torno dela, a Lua anda um pouquinho no céu. E ela demora 28 dias para completar uma volta em torno da Terra. Uma outra coisa que ocorre bastante, que às vezes quando a gente chega à noite, assim, tá vendo a Lua, ela parece super próxima da Terra, dali um pouco já está bem mais longe. Por que isso acontece, essa sensação de proximidade acontece? Tem um artigo interessante de um colega que também foi meu professor lá na URGS. Ele tem vários artigos de curiosidades e uma das coisas que ele fez foi justamente fazer diferentes fotografias em diferentes horários. E o interessante é que na foto que tu tira da Lua nascendo, quando ela parece aquela bola enorme, laranjada, né? E quando tu tira a foto dela no alto do céu, que ela parece bem pequenininha, bem distante, na verdade, colocando as duas em mesma proporção, tu vê que elas são exatamente do mesmo tamanho. E por que dá a sensação de diferença de tamanho? Porque é só uma sensação. Porque quando ela está no horizonte, a gente tem um plano de fundo que a gente pode comparar. A gente tem um horizonte, a gente tem montanha, a gente tem prédio, a gente tem alguma coisa que dá uma sensação de distância ali que a gente pode comparar com o tamanho. Quando ela está no alto do céu, não tem nada próximo a ela. E aí a sensação que ela é uma bolinha muito pequena naquela imensidão escura lá ao redor dela. Então é só uma sensação. É só uma ilusão que a gente tem. Uma ilusão de ótica. Por uma questão de comparação. Exatamente. E isso dificulta um pouquinho a vida dos fotógrafos, né, Tiago? Conta pra gente, por que o pessoal, quando quer fazer uma foto da Lua, às vezes vê uma Lua maravilhosa, pega o celular, pega a câmera, quer fazer a foto, nunca faz jus ao nosso olhar? Por que isso acontece? Na verdade, tu tem que ter um aparelho bem potente para poder fazer isso. Não necessariamente um aparelho bem potente, mas que te possibilite algumas configurações, porque tu está jogando, entre aspas, contra a luz, então tu tem que fazer esse equilíbrio para buscar a Lua. Tantas vezes a gente tenta com o nosso telefone celular, por exemplo, e sai aquela bola de luz sem definição nenhuma, justamente por isso. A gente não consegue o foco. Claro, com um equipamento mais adequado, digamos assim, e principalmente apoiado, né? A gente consegue ter boas fotos da Lua, sim. Tem que ter toda essa estabilidade. Então, algumas dicas, então, para o pessoal que quiser fazer uma boa foto. A principal, vontade. Porque não é uma foto difícil, de certa forma é fácil de fazer. Principalmente está apoiado, ali nós temos um tripé. Se for uma câmera que tu possa fazer configurações manual de abertura, de velocidade, foco, facilita bastante. Mas já vi ótimas fotos de telefones celulares também. Tem vários aplicativos, várias formas de edição, né? Então, uma foto crua geralmente não está tão bonita depois de uma edição, depois de alguns ajustes finos que a gente possa dar. Interesse e força de vontade provavelmente também é o que motiva essa rapaziada que faz parte do clube aqui de astronomia. Carla, desde quando você faz parte aqui do clube de astronomia aqui de Caxias? Eu comecei início desse ano, principalmente. E o que te motivou a buscar esse clube? Na real, eu sempre gostei bastante da física e sempre gostei também bastante de estudar as estrelas. Já tinha muitos aplicativos no celular e tal, então eu sempre fui atrás. E daí, no caso, eu acabei encontrando, né, o folheto e tal, e daí eu me interessei e entrei no clube ali de astronomia. E para o pessoal de casa, assim, se tu tivesse alguma curiosidade para dizer a respeito da Lua, que tu acha que é bem interessante o pessoal saber, o que tu diria? A Lua, ela não varia de forma e tamanho, mas na real é só a iluminação que o Sol está fazendo nela. Então, eu acho que é algo bem interessante. Essa questão de sombra, de luz, também motivou muitas pessoas a acharem que há uma teoria de uma conspiração em algumas histórias, que é o caso, por exemplo, de quando o homem chegou à Lua. Professor Marcos, isso tem fundamento, esse pessoal achar que tudo é uma grande teoria da conspiração, que, na verdade, isso foi um filme dirigido pelo diretor Stanley Kubrick? Tem sentido ou não o pessoal desconfiar dessa chegada? Olha, existe... Os adeptos, né, da teoria da conspiração, isso vai muito da concepção de cada um. No meu entendimento, existem provas suficientes, né, de que isso realmente ocorreu.
A gente tem capacidade tecnológica, né? Já na época nós tivemos missões Gemini, depois veio o Apollo. Antes de que o homem fosse efetivamente até a Lua, houve vários outros experimentos, inclusive com animais. Tá? Então, ela já havia se orbitado em torno dela. Tá? Quando se viu que era seguro, tá, levar o ser humano dentro de um invólucro para orbitá-la, isso foi feito. No meu entendimento, isso é possível. E a conspiração sempre vai existir. Tem que ter o debate tem que haver. Se tiver tudo muito quieto, alguém vai erguer uma bandeira para sacudir o meio. Isso é normal. Falando em bandeira, até quero ver com a professora Eliana o que ela diz. Porque um dos argumentos que o pessoal fala é que no momento que foi cravada a bandeira dos Estados Unidos na Lua, ela ficou tremulando. Só que a Lua não tem atmosfera nenhuma, portanto não teria vento. Como é que se explicaria isso? Olha, se a haste era flexível e o cara sacudiu ali tremendo e cravou, é óbvio que ela vai balançar durante algum tempo, né? Depois ela ia ficar paradinha e deu. Mas a atração gravitacional existiria, então a bandeira ia ficar depois um pouquinho mais caidinha se não tivesse aquelas hastezinhas para segurar ela aberta. Então tem algum sentido ali. É naquele momento de colocar a bandeira, sim, né? Foram feitos muitos testes tripulados na órbita da Terra, até que por fim foi mandada alguma coisa, né, ou mandado um ser humano até a Lua. Era caro demais para fazer teste. Então, quando foram até a Lua, já foram os astronautas, de verdade, né? Porque era muito caro daí. Mas assim, sobre essa dúvida, foi ou não foi, né? Gente, ouvi um argumento assim que realmente era uma época decorrida. Se os americanos não tivessem efetivamente chegado à Lua, os russos não iam deixar passar barato essa mentira, porque eles estavam competindo. E aí as pessoas perguntam, e por que não voltaram depois? Né? Que agora a gente tem tanta tecnologia. Porque não tem mais graça. Não tem mais ninguém competindo para isso, alguém já foi até lá. Agora, com a ideia de tentar fazer uma estação espacial na Lua, aí já muda de figura. Bom, deixa eu falar um pouquinho mais a respeito da influência da Lua. Quando o pessoal vai fazer um mapa astral, e eles perguntam muito, porque o pessoal às vezes quando fala na astrologia, fica muito na parte do signo ou na parte então do ascendente, mas tem também a Lua, né? O que isso significa? Normalmente as pessoas elas não têm uma noção bem clara do que seja um mapa astral, elas confundem muito isso de signo, de horóscopo, né? Só que assim, se a gente repara na Lua, no mapa natal das pessoas, a Lua ela se refere principalmente a comportamentos instintivos. Então, por exemplo, tu tem um signo, que seria teu signo solar, né? Tu é geminiano, por exemplo. Mas tem uma Lua em Capricórnio, por exemplo. Então, se tu está numa situação onde, conforme o Sol, tu domina a situação, tu vai ter uma reação solar, tu vai reagir como um Capricórnio que tu é, como um Gêmeos que tu é. Agora, se tu te sente acuado, tu vai regredir a uma reação instintiva, porque a Lua ela representa muito a mãe no mapa, como tu enxergou a tua mãe, como é que foi a relação com a tua mãe. E quando uma criança se sente insegura, ela corre para a mãe. E quando a gente é adulto, a gente não dá para correr para a mãe. A gente corre para o aprendizado que a gente teve. Então, a gente corre para essa reação. Então, tu vai te tornar uma capricorniana, por exemplo. Tu vai ser mais temerosa, ou tu vai ser mais desconfiada do que tu seria naturalmente no teu signo. Então a Lua ela se remete a muitas coisas, né? Não, é muito abrangente, mas basicamente assim, o mais interessante de se observar no dia a dia é exatamente isso. Tá numa situação e tu te sente acuado, inseguro, tu vai agir como teu signo lunar e não como teu signo solar. Essa então tu corre para a mamãe, né? Perfeito, então. Gente, a Lua é um assunto que daria um rede de olhares de 2 horas, eu acho. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça, se você quer conhecer um pouquinho mais da gente, é só acessar uxtv.com.br. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá! O sol se debruçou pelo horizonte, trazendo ao mate nostalgias de alma crua. E a cada
de amargo por a folha. Sinto minha angústia em esporaços feito puas. Amargo este igual ao meu gosto da vida. Solidão brutas no mates do parapeito. Sorvo as verdades que se vestem de lembranças, pra lembrar dele com o que restou do peito. Então me pego assoviando esta coplinha